dia! Faz tempo, né? Desde a semana passada, mas graças a Deus nós estamos juntos novamente aqui. Semana passada nós tivemos a presença do Dudu França. Deu muito o que falar em função do sucesso alcançado nos anos 80 e mantendo aí a sua performance de grande intérprete, também compositor da música pop, da música popular brasileira. Eu acho que o que menos importa é a denominação do talento. A verdade é que Dudu França comunicou e continua comunicando como ninguém, embalando corações, enfim. Quem viveu lá na década de 80 sabe precisamente qual é a minha referência. Mas hoje a gente vai abordar um assunto, temos outros convidados, mas claro que cada convidado que vem tem a sua mensagem importante para levar até vocês. E é por isso que eu trouxe esse meu amigo aqui, que tem a autoridade verdadeiramente de quem vivenciou os desafios da assessoria de imprensa em diversas organizações políticas e privadas, acompanhou muito de perto o dia a dia dos administradores municipais. Ele é jornalista, não é? E é um especialista em comunicação pública e gestão de imagem. Nunca se falou tanto, não é, desse pessoal que faz aí a divulgação e o trabalho dos políticos, como um trabalho de assessor de imprensa, enfim, trabalhar a imagem do político não deve ser fácil, e é por isso que eu trouxe hoje aqui o meu querido Edinho Baff, filho de jornalista do seu Edson Baff, que já nos deixou, está no andar de cima, mas eu estou com o livro nas mãos aqui, olha, esse livro aqui, Comunicar, vamos lá, Comunicar com Estratégia Faz a Diferença. Me parece que na história da tua vida o teu pai tem uma influência fundamental. O papo de política me parece que era o grande prato quando a família se reunia. É verdade isso, Edinho? Bom dia. Exatamente, Paulo. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores da Band. É um prazer imenso estar aqui com você nesta manhã. Alegria nossa. Tá? E realmente, desde pequeno, eu vivi intensamente as relações do jornalismo, da política. Meu pai foi durante 40 anos jornalista em São José do Rio Preto. Aprendi muito ouvindo ele, seus amigos, né, falar dessa relação tão intensa, né, e tão particular que é política e jornalismo, né, liberdade de imprensa, de expressão. E com certeza foi ali que eu comecei a construir o meu caminho e determinar o meu destino como profissional. Aliás, você coloca aqui no subtítulo, né, a comunicação na área pública e algumas das lições que aprendi com meu pai. Aliás, quem prefaciou esse livro foi Aloysio Nunes. Isso, meu conterrâneo de São José do Rio Preto, senador da República, hoje ministro, Aloysio Nunes, né, que tem uma carreira aí na área política já consagrada e me deu esse privilégio. Edinho, você veio para cá em 97, você deixou São José do Rio Preto e veio para a faculdade aqui. Exatamente. E aqui você se formou. Isso. E o teu primeiro trabalho? Eu saí de São José do Rio Preto em 97 para fazer o curso de jornalismo na PUC Campinas, né? Fiz até 2000, morei aqui em Campinas de 97 a 2009, né? E aí depois, por questões profissionais, continuo na região. Mas quando eu encerrei a faculdade, eu recebi um convite para assumir a assessoria de imprensa da Prefeitura de Olambra. Com 21 anos de idade. Com 21 anos de idade. Uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida, né? Não é um meio fácil de lidar, você tem que estar muito atento, né? E muito disposto a aprender também, né? A faculdade, ela te dá um conhecimento muito importante. Ela te dá lições teóricas de fundamental importância que você vai perceber isso ao longo da caminhada. Muitas vezes, quando você está lá na sala da faculdade, né, muitas vezes você não dá o devido valor àquele conhecimento, àquela experiência compartilhada por um professor, né, numa determinada aula. Inclusive você diz no livro que você chega a questionar e discordar em alguns momentos de algumas colocações do professor. Aquela inquietude juvenil próprio, né, você muitas vezes questiona
E lá na frente, depois já de um longo tempo de caminhada, você muitas vezes recorda e fala, Tinha razão, professor né? tal tinha razão, né? É. Eu tive a felicidade de ter excelentes professores na PUC Campinas, né? Uhum. Professor Marcel, que é autor do pós-fácil do livro, Sim. professor Marcel Cheida, Saviani, Celso Falaschi, né? E entre tantos outros, né? Uhum. Entre tantos outros. Mas, e a caminhada, na prática, no dia a dia, você vai colocando aquilo que você aprendeu na faculdade e muitas coisas que você aprende no dia a dia. Bom, trocando em miúdos é o seguinte, você já sabe que é complicado trabalhar com a imensidão do ego de uma pessoa que atua na política. Aqui não vai nenhum pensamento dirigido a qualquer político da região que seja, ou qualquer político do mundo. O perfil é muito parecido. Quando eu falo parecido, é na questão da postura política e não da intenção dela. Porque há diferenças fundamentais e o papo nosso hoje não se caminha para esse lado, mas fundamentalmente falar do papel do assessor de imprensa. Porque você fica de dois lados. Você tem o lado da população, que precisa saber verdadeiramente da notícia, e você tem o lado do político, que muitas vezes entende que precisa ser colocada ou colocado uma ideia ou um trabalho realizado ou não, e muitas vezes ele também vai com uma certa voracidade e você faz o papel de mediador. Não é fácil. Quero te ouvir. Exatamente, Paulo. A figura do assessor de imprensa, do profissional de comunicação dentro de uma administração pública ou de uma organização privada, ela tem uma importância muito grande porque cabe a esse profissional o papel de ser o interlocutor, né? O interlocutor entre o assessorado, né, no caso um agente político, um administrador público, e a sociedade. E quem que faz essa interlocução? São os veículos de comunicação, né? A imprensa, seja uma rádio, uma TV, né, os portais de informações, que leva para a sociedade a mensagem do Está que acontecendo, está né? acontecendo, né? E cabe ao assessor de imprensa mostrar no dia a dia para o seu assessorado, para o seu chefe, para o gestor público, a importância de dialogar permanentemente com os veículos de comunicação. Porque muitas vezes isso não é fácil, parece fácil na teoria, mas não é. Muitas vezes chega um questionamento muito duro por parte da imprensa, aí o assessor de imprensa precisa, com muita tranquilidade, muita precisão, mostrar para o gestor público a importância de dialogar, mesmo quando as perguntas não são tão simpáticas, né? E mostrar que muito mais importante, tão importante quanto executar no dia a dia, né, é também dialogar. Não basta para um governo, seja ele municipal, estadual ou federal, não basta apenas executar, trabalhar no dia a dia. É de fundamental importância dialogar com a sociedade. E esse diálogo só existe, só acontece por meio da relação diária com a imprensa. E assim, e você também, de alguma maneira, você tem que ter uma tratativa cordial com a própria imprensa, porque você tenha a abertura de colocar aquilo que deva ser colocado por parte da gestão pública. E, por outro lado, também, o jornalista, e você é jornalista, sabe muito bem disso, se sente atraído por informações que tenham um determinado impacto, porque também faz parte. Esse é o grande produto do jornalismo, né? Exato. Assim, é uma relação sempre intensa, eu coloco isso com muita clareza no livro. O profissional de comunicação, ele vive sob um fogo intenso, né? Porque ele tem que lidar diariamente com as necessidades e expectativas dos jornalistas que estão nos veículos de comunicação e com toda a legitimidade buscam na administração pública, né, ou na própria iniciativa privada, dependendo do tema em questão, né, da notícia em questão, busca as informações para levar ao telespectador, ao ouvinte, né, ao leitor do jornal impresso. E aí cabe ao profissional de comunicação, ao assessor de imprensa, ao gestor de comunicação, reconhecer a importância desse trabalho. Né? Porque muitas vezes parece que é uma coisa óbvia, mas não é. Muitas vezes você tem gestores públicos que, quando questionados, se fecham. Sei. E aí dificulta essa relação com a imprensa. E quem que é a maior vítima? É o cidadão.
Sim. Porque quando o seu representante, aquele que ele votou para representá-lo, Não diz o que está acontecendo. não diz o que está acontecendo, ou não explica, não esclarece, né? Sem dúvida nenhuma ele penaliza não o veículo, não o jornalista que é portador do questionamento, e sim o cidadão, o morador da sua cidade que espera por uma informação para que ele possa construir então a sua percepção, a sua opinião. Uma perda irreparável é realmente a credibilidade, né? Você menciona aqui, inclusive. Exatamente. Quando um político, né, quando um gestor público perde a credibilidade, para reconquistá-la é muito difícil. Por mais que você tenha talento. Né? Por mais que tenha talento. Eu estou dizendo o assessor de imprensa. Não, exatamente. Até porque o profissional de comunicação, diferente de que muitos imaginam, muitos idealizam, ele não consegue transformar o gestor público, e sim ele consegue aperfeiçoar a comunicação do gestor público, melhorar, ajudá-lo, auxiliá-lo, mas sempre a essência é do cidadão que está ocupando aquela função pública, né? Edinho, para poder atrair a atenção de um órgão de comunicação, um bom release verdadeiramente começa com um título forte? Exato, eu coloco isso no livro porque muitas vezes a assessoria de imprensa ela é produzida de uma forma equivocada, e isso não facilita o trabalho dos jornalistas da redação. Então, quem está na assessoria de imprensa, quem faz parte de uma equipe de comunicação institucional, o primeiro passo, quando quer fazer uma divulgação, é construir um bom release. E assim como uma boa matéria tem um título forte no jornal impresso, ou na TV, ou na rádio, o release é a mesma coisa. Independente do lado que você está, seja numa assessoria de imprensa, seja num veículo de comunicação, a forma de pensar o assunto, o tema, é exatamente igual, porque é a forma jornalística. Nós estamos lidando com o interesse público. Entendi. Né? Então, e por isso você tem que ser objetivo, conciso, preciso e direto. Né? Então, eu tenho que ler, assimilar, entender e opinar. Estou contente ou não. Edinho, eu vou pedir licença a você, meu querido. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e na volta do bloco nós vamos começar. Tem 2 minutos. Você fez um texto que eu confesso a você que eu me emocionei e você deve ter notado isso. Sensacional. Para finalizar rapidamente, que texto é esse para a gente voltar do bloco com esse texto no vídeo? Eu fiz um pequeno vídeo que trata do abandono afetivo na velhice. Nós vamos ver isso logo após o comercial. Nós vamos e voltamos. Até já. Quando grito, ninguém ouve. Quando peço, ninguém dá. Quando quero, ninguém atende. Quando choro, ninguém enxuga minhas lágrimas. Quando reclamo, a indiferença vem. Quando pergunto, ninguém responde. Quando durmo, os sonhos não vêm mais. Quando sonho, a realidade me acorda. Quando falo, ninguém se importa. Quando alerto, ninguém acredita. Quando busco, já não encontro ninguém. Quando vacilo, o tempo ainda resiste. Quando olho para o futuro, me dá saudade do passado. Quando recordo o passado, esqueço o presente. Quando vejo a morte se aproximar, me dá saudade da vida. Quando chega a noite, a lua ilumina meus medos. Quando o dia amanhece, o sol irradia novamente a minha esperança.
Espetacular, Edinho. O que te levou? É emocionante, cara. O que te realmente levou? eu fiquei muito feliz com o resultado desse trabalho, desse Quem vídeo. já viu isso? Esse privilégio, assim, divulgar para 80 e É a tantas primeira, cidades, não, é não, é a nosso. primeira vez, Espetacular, exclusivo. cara. Eu fico feliz pela É oportunidade. emocionante. Realmente me emocionou bastante. É um tema que, Sozinhos na Última Curva da Vida, ele trata diretamente, né, de uma situação que atinge, que não é uma questão social da velhice, né? É uma questão que atinge todas as classes sociais. O idoso, muitas vezes, ele sofre com a indiferença, mesmo ele tendo assistência, mesmo ele não faltando recursos materiais, mas ele sofre com a indiferença de pessoas muito próximas. Edinho, é inquestionável a tua capacidade e a tua inteligência, mas você é muito jovem e você ter essa sensibilidade, chegando ao extremo de uma percepção que a grande maioria dos jovens não tem. Não é isso que eu queria que você passasse para a gente. Olha, eu agradeço o carinho das palavras, Paulo. Realmente assim, a gente muitas vezes não precisa viver para sentir os desafios de determinada situação. Basta apenas observar o que acontece ao lado. É como a droga, né? Você não precisa curtir a droga Pra para saber entender que aquilo acaba com a vida de um ser Então, humano. assim, eu realmente tenho uma preocupação muito grande com questões sociais, pela minha própria formação como jornalista, e isso me chamou muita atenção. Algumas situações em que o abandono afetivo, né? Porque muitas vezes se discute a questão da materialidade. O idoso não tem acesso, falta recurso, falta isso, falta aquilo. Mas o abandono afetivo é quando o idoso, por mais que tenham pessoas próximas, essas pessoas não estão, elas são indiferentes à presença desse idoso. Então ele é um texto forte. Muito. É um texto que realmente Lindo. quem assiste fica impactado, porque ele quebra aquela ideia do idoso feliz, amparado, né? que muitas vezes é falsa, não Sem corresponde dúvida. à realidade. E muito sorrido, às vezes, é um choro interno, não é? Exatamente, Paulo, exatamente. Então, assim, eu fiquei muito feliz Parabéns, viu? com o resultado do trabalho e agradeço mais uma vez a oportunidade, porque é a primeira vez que veicula na TV, então realmente... Viu, o privilégio é nosso aqui de ter você e da gente poder, né, através do programa, divulgar isso. Tem gente que sensibiliza, hoje você entra na rede social e as pessoas te mandam pelo Face e pelo WhatsApp, mensagens diárias, muitas elas motivadas pelo lado religioso, outras através do carinho e de atitudes dos animais, que só falta falar, e os sentimentos, e eu faço questão sempre de divulgar isso, de multiplicar, porque o amor, a gente só está aqui por causa dele. Você existe porque teu pai um dia se apaixonou pela tua mãe e vice-versa, e do amor deles você é um resultado disso, e do Pardinho que está ali atrás, do pessoal que está lá em cima nos monitorando, lá no Twitter, enfim, todos nós, você que está em casa, nós somos resultados do amor. O grande problema é que ao longo do tempo parece que tudo que está ao redor, não é, assim, faz com que você fique um pouco insensível em relação a tudo que acontece, mas que bom que tem pessoas como você que têm essa atenção. Falando em pessoas como você, vamos falar um pouco mais do teu presente. Você teve uma passagem de quantos anos pela Prefeitura de Olambra? 8 anos na Prefeitura de Olambra. E depois você foi trabalhar com Gustavo Reis, em Jaguariúna. Antes eu trabalhei na concessionária Rota das Bandeiras. É verdade. Depois eu li fui lá. Secretário de Comunicação em Jaguariúna, no mandato do prefeito Gustavo Reis. E nos últimos anos eu tenho me dedicado a trabalhos... Você tem um escritório particular? Isso, exato. E trabalho na área de comunicação, tanto pública como privada, né, em diferentes cidades da região metropolitana de Campinas. Entendi. Então, e com o objetivo maior realmente de fazer esse trabalho, melhorar a interlocução da comunicação na área pública, a gestão de imagem de agentes políticos, né, executivos de empresas. Quando é que você descobriu, você falou, viu, agora eu já sou profissional e realmente eu consegui... A gente sabe que a trilha, o caminho é longo, mas no percorrer desse caminho já vai dando um amadurecimento que a gente já pode discernir, falar, olha, eu estou acho que na trilha certa, estou caminhando bem.
Você se questiona muito? O que passa pela tua cabeça nessa sua atividade? Olha, Paulo, eu confesso que logo que eu saí da faculdade, você quando chega na faculdade, no meu caso, de jornalismo, você idealiza uma série de coisas, né? Vou Eu sempre trabalhar gos- em N órgãos de é, comunicação. Isso. Eu Não é conto, bem eu assim. conto isso no livro, inclusive. Eu É. falo porque eu sempre gostei muito de política e achei que. E você imagina que vai trilhar um caminho que muitas vezes o mercado te conduz para um sentido diferente do que você Uhum. imaginou. O mais importante é que você esteja preparado para enfrentar os desafios do mercado, Sem né? dúvida. Naturalmente, quando você sai da faculdade, você leva alguns anos para sentir a segurança necessária e ter a certeza, olha, escolhi o caminho certo, né? Muitas vezes você escolhe, muitas vezes você é escolhido, né? É verdade. Então, mas o mais importante, e isso eu sou plenamente bem satisfeito, né, pelas escolhas que eu fiz, é a questão do profissional de comunicação, né? Do campo do conhecimento da comunicação. Como é que você pode usar a rede social ao favor de alguém que contratou os seus serviços, enfim? Eu acho assim, Como é que se faz isso? as redes sociais, elas dinamizaram muito a comunicação, Acelerou, né? né? Acelerou demais e criou novos paradigmas, né? Hoje não há como pensar na comunicação sem pensar nas redes sociais, Sem dúvida. né? Isso não quer dizer que a forma de pensar a comunicação, o jornalismo de O político já antigamente, entendeu isso, a grande maioria deles? muitos, outros tantos não. É. Né? Tem muito político ainda que é eleito por um carisma pessoal, uma força pessoal, Uhum. mas que se ele não se desperta para a questão das redes sociais, a importância de ter uma comunicação estratégica, ele fica pelo caminho. Edinho, você se formou num período de transição, né? Porque eu me lembro muito bem, eu cheguei a trabalhar em vários jornais e existia a coluna social. E você escrevia, botava a foto do sujeito ali, ele ia sair, você tinha uma festa, por exemplo, numa terça, ia sair só na publicação no domingo. Hoje, você não só transmite o lugar ao vivo de onde você está, como você pode fotografar e fazer seu próprio texto. Com certeza. É uma velocidade Tremenda, astronômica, extraordinária. né? E assim, você falou a questão do colunismo social, que sempre foi muito forte, Aham. né? Mas mudou o formato. Sim. Né? Então, hoje a internet, a velocidade das informações, ela exige uma readaptação. É o caso do esporte, é o caso da política, que é a tua especialidade, Exato. não é? Mas isso não nega, em hipótese alguma, aquilo que move a comunicação, que Uhum. move as relações políticas, a vaidade das pessoas, né? Então, eu acho que tanto o gestor público como o profissional de comunicação tem que se adaptar, se conectar às mudanças, mas sempre levando em consideração o acumulado do conhecimento. E ainda tem que se ter um nome por trás disso. Por exemplo, nós estamos aqui no Grupo Bandeirantes, são 4, pelo menos em Campinas, são 4 rádios, um jornal, não é, de circulação diária, e o canal de televisão. Alguém assina, Grupo Bandeirantes de Televisão, não é? Um problema ainda é que a mídia social, a rede social ainda ela é uma terra sem dono, né, Edinho? Tem que ter cuidado. Sim, muito cuidado e cada vez mais, Paulo, os leitores, né, os internautas, as pessoas, elas querem informação com credibilidade. Uhum. Porque, como você bem disse, tem muita informação na internet, nas redes sociais, mas muita informação sem origem, né, que não corresponde Alguém tem que botar o à nome verdade, ali, né? Aham. Então é claro que cada vez mais os grupos de comunicação, os tradicionais, os novos, eles sempre vão assinar e e passar um recado para o leitor. Essa informação Eu respondo por isso. eu respondo por ela, né? Uhum. Então, e isso é fundamental, porque o jornalismo, ele tem que ter fonte, Sem dúvida. né? Ele não pode, ele tem que ter origem. As Sim. pessoas precisam acreditar na informação. E isso Tem é que se fundamental. fundamentar. Vamos falar rapidamente, deixa eu mostrar mais uma vez o teu livro aqui. Comunicar com estratégia faz a diferença. Esse livro você lançou em 2000 e...
14. De 14, já tem 3 anos. Onde a gente pode achar esse livro? Principalmente para o pessoal que está a fim de ingressar nessa área e ter um conhecimento maior de bastidores que você revela aqui com maestria. No site www.comunicarcomestrategiafazadiferença.com.br. Então, ali o livro está disponível. Realmente ele é resultado de 15 anos de trabalho na área de assessoria de imprensa, comunicação pública, privada, e eu acho que é muito importante discutir comunicação, né? Então, o livro realmente é um resultado de um projeto pessoal que traz essa mensagem. Tá aí, Edinho Baff, proprietário da agência EFB Comunicação, atualmente presta assessoria e consultoria em comunicação, marketing, gestão de imagem, para organizações públicas e também privadas. Querido, eu quis falar rapidamente com você, já foi meio programa. Olha, uma alegria ter te recebido. Muito obrigado. Leva nosso abraço a todo mundo lá de Jaguariúna. Um abraço para o Gustavo Reis também. E foi um prazer te receber, viu? Paulo, eu que agradeço o convite. Parabéns pelo sucesso do seu programa, pela carreira brilhante que você construiu em diversos meios de comunicação e muita longevidade. Obrigado, querido. Olha, nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, sempre com convidado do calibre desse nosso querido Edinho Baff, que esteve conosco aí nesse primeiro momento do programa. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Pois é, pessoal, nós estamos de volta e agora o programa traz um momento muito especial, né? Porque o primeiro contato que você tem com uma pessoa, no face-to-face, no tete-a-tete, no cara-a-cara, como queiram, é sempre através de um sorriso, de um olhar, enfim. E o sorriso, ele é, na vida da gente, fundamental, é claro que é. No trabalho, quando você vai se candidatar a um cargo, quando você vai conhecer uma pessoa, um namorado, um futuro namorado, uma futura namorada, quando você está numa palestra, enfim, vários momentos da vida, a primeira coisa que a gente olha, claro que é no sorriso e no dente da pessoa, claro que sim. E isso vem se modificando ao longo dos anos, de uma profilaxia, de uma limpeza, como o dentista é uma linguagem mais técnica, não é? O ortodontista veio logo após isso, mas olha, eu estou fazendo uma miscelânea aqui, mas quem vem verdadeiramente para explicar tudo isso para a gente, deixa eu largar a mão de ser bobo, apresentador que quer entender mais do que o próprio profissional, mas eu quero fazer uma menção, naturalmente, do nosso dia a dia. O sorriso é fundamental, a saúde bucal ela é fundamental e a saúde verdadeiramente começa pela boca. Eu estou recebendo aqui a doutora Viviane Vilela Barros de Brito. Ela é sócia proprietária da Cambuí Odontoral Health, formada na Universidade Federal de Alfenas, a Unifal. E é o seguinte, gente, você que tem dente torto aí numa linguagem bem popular, ela é especialista em ortodontia pelo CEREL do meu querido Cláudio Azenha, tem um time espetacular lá, credenciada pelo sistema Damon. E é o seguinte, ela é uma pessoa que veio hoje aqui para falar a respeito de estética associada ao tratamento dentário, tratamento ortodôntico, autoligado, ela vai explicar para a gente seguir, e também o tratamento ortodôntico invisível. Enfim, essa é a tônica da nossa conversa a partir de agora. Viviane, bom dia. Enrolei para caramba tudo isso para apresentar essa figura bonita que vocês estão vendo aí, a par da beleza, a capacidade profissional. Enfim, você está há quanto tempo na área já? Há 10 anos, eu me formei na Federal de Alfenas, como você disse. Minha família toda é dentista, eu vim para Campinas logo que eu me formei. E aí fui estudando, me especializei com o Cláudio Azenha. Sim. E agora montei esse consultório junto com meu esposo, que é o Dr. Daniel, no Cambuí. E você se especializou nesses casos que eu disse aqui. E o Daniel? Ele é implantodontista. Tá. Implantodontista é o cara que faz aqueles implantes e tal. Isso, ele trabalha nessa parte de reabilitação oral, de lentes de contato dental, em refazer o sorriso, né? Ter o sorriso que sempre sonhou. É engraçado como a odontologia, ela se modificou ao longo dos anos e foi se aprimorando. Eu me lembro muito bem que antes você procurava um ortodontista
E era complicado, era um tratamento muito demorado, esteticamente eram aqueles bractes ainda de metal, eu não sei se isso ainda existe, eu quero ouvi-la, não é? E era complicado. E isso, graças a Deus, veio se modificando. E eu queria saber de imediato de você, a partir de que momento, não é? A gente tem que se preocupar, claro, com a higienização. A gente sabe de tudo isso, com a escovação, através de escovação, de bochechos, enfim. Mas na ortodontia, a partir de que momento a gente tem que verdadeiramente se preocupar com as crianças? A partir de que idade? Olha, a partir dos 7 anos, eu acho que é uma boa idade para a gente já começar a ver se tem algum problema ósseo que a gente pode resolver. Nessa idade, a gente consegue moldar o osso, a gente consegue ter um resultado bom ortodonticamente com a parte de ortopedia. Então, eu acho que vale a pena, nessa idade, já iniciar pelo menos uma avaliação com o ortodontista. E se for já preciso uma intervenção, a gente já começar a fazer, o sucesso com certeza vai ser melhor e a gente vai ter um resultado, um crescimento muito melhor, muito mais bem planejado. Passou essa fase, eu acredito que assim, a partir do momento que você sente que quer mudar o sorriso e só uma lente de contato não seria suficiente, a gente tem que entrar com uma ortodontia, ela é a base da gente colocar esses dentes na posição para conseguir colocar as lentes de contato dental, abrir esse sorriso e deixar um equilíbrio facial, montando, né, a estrutura do sorriso a partir de toda essa estética facial, o que combina, o que ficaria sutil e natural para ter um sorriso bonito. É como a cirurgia plástica, né? O cidadão chega lá, ele tem um perfil até de uma questão racial, enfim, e às vezes o cara quer se tornar aquilo que não é. E Sim. Tudo que passa um pouquinho do limite fica esquisito, não é? Ô Viviane, deixa eu saber aqui está escrito que você faz o tratamento ortodôntico autoligado. Que tratamento é isso? O que significa isso? Sim, o tratamento autoligado hoje é um tratamento que ele tem baixo atrito, ele é um aparelho que tem um bracket com um sistema de porta no próprio bracket e que você não usa mais esses elásticos. Então é um tratamento que fica muito mais limpo, um tratamento onde a velocidade do tratamento é muito maior. Que coisa, hein? E para menos alimento, esteticamente é melhor. E é? a gente tem os brackets autoligados, tanto metálicos quanto cerâmicos, né, que são mais estéticos, que é o que hoje muita gente busca, em não mudar tanto esse sorriso, não atrapalhar tanto, né, com os brackets. Criança que gosta bastante, né? Na As questão borrachinhas, das dos coloridos. tudo. Que é uma forma também de você exercitar o teu trabalho, fazer a correção. É uma forma de Divertido, divertir também, né? Sim, aí no bracket bacana, autoligado, né? até nas primeiras consultas, a gente consegue colocar por baixo do fio e sem atrito essa borrachinha para enfeitar, para no começo ser motivante e depois a gente segue com o tratamento. Ô Viviane, como tudo na vida que a gente inicia, você tem um momento e você tem que fazer um planejamento, não é? Como é que se inicia um planejamento na questão estética, enfim? Como é que se trata isso? O que é que você passa para o teu paciente quando ele vai lá? Sim, o mais importante na avaliação é a gente ter uma avaliação clínica, onde a gente não deixa nenhum foco de infecção, a gente não deixa nenhuma cárie, e motiva esse paciente a aprender a cuidar do sorriso, a higienizar, passar o fio dental, cuidou de todas as cáries, fez a profilaxia, aí a gente vai ver se tem maloclusão, se tem má posição dentária para a gente consertar. Colocou os dentes em posição, aí sim, se o paciente ainda não estiver satisfeito, a gente vai partir para as lentes de contato dental, para os clareamentos, enfim, aí finalizar o sorriso como ele sempre sonhou. Antes de você colocar a lente, você sugere um clareamento? Sim, a lente, na verdade, ela é muito fina, né? A espessura da lente é de 0,3 milímetros a 0,6. A partir disso já é até uma faceta e não uma lente mais. E aí se o dente não for bem claro, ela vai sobressair a cor do fundo, né? Então a gente recomenda que faça assim um clareamento dental. A gente sabe que hoje tem uma porção de pessoas que tem a necessidade do trabalho, né? Por exemplo, quem trabalha numa televisão ou quem trabalha no atendimento a público. E o tempo de tratamento é muito importante. Eu quero saber de você, se muita coisa consegue se fazer. Por exemplo, claro que cada caso é um caso, mas no caso de um implante dentário, por exemplo, você consegue fazer num período relativamente rápido, desde que as condições necessárias para que se faça essa ação esteja tudo certinho. Sim, sim, a gente consegue até fazer implantes com carga imediata, mas tem que estar muito favorável a isso, né? Então, um osso, tudo se tiver tudo certo para colocar um Dá implante para fazer? Qual é um período? carga Assim, imediata. para a gente ter uma ideia, a gente sabe que depende. Na verdade, o né? paciente consegue sair com o dente pronto no dia do consultório.
Se Verdade? tiver a condição para isso, sim. É anestesiado? Sim, anestesia local. Uhum. É muito mais simples do que uma extração. Eu falo que quando a gente faz um implante dentário, o movimento é muito suave, né? A gente faz o desenho que tem as espiras do implante no osso, com fresas, mas é muito mais tranquilo do que quando a gente extrai um dente, onde muitas vezes a gente precisa fazer força, às vezes seccionar um dente. O implante é muito mais simples. As pessoas às vezes têm medo, mas é muito simples e com os remédios que a gente passa, o paciente tem um pós-operatório muito tranquilo, dificilmente um edema, alguma coisa assim. Vale a pena, não precisa ter medo, que é bem tranquilo. Mesmo porque se for analisar o osso em si, me corrija se eu estiver errado, ele não dói, né? O osso não tem terminação nervosa, ele Então, não sente dor. Aham. No caso do clareamento, quando a gente fala em clarear, a gente sabe que tem uma camada de flúor por sobre o dente. E quando você faz o clareamento, evidentemente, você deve usar algum tipo de, eu vou chamar de remédio, me perdoe a ignorância, algum tipo de produto para você fazer a extração do excesso que dá aquela, que escurece um pouco mais o dente, né? Esse tratamento você faz no consultório, a pessoa pode ir para casa e fazer para dormir com aquelas, como é que chama? As moldeiras com As gel de moldeiras, clareamento, não né? é? A gente faz assim, o clareamento normalmente a gente faz uma profilaxia antes para tirar essa camada, né, que fica uma placa bacteriana E em fica cima do dente. sensível, não é? Sim, muitas vezes sim, e a gente recomenda que uma semana antes o paciente já comece a usar um creme dental que tenha nitrato de potássio, que consiga obliterar os canalículos dentinários ali, para ter menor sensibilidade. E o uso do gel, a gente recomenda que o paciente use de 30 minutos a 3 horas, depende da sensibilidade que cada paciente tem. E aí, normalmente em até 15 dias, o paciente vai usar, e alguns tratamentos com clareamento, a gente pede para o paciente dormir com a moldeira, mas hoje já tem uns mais modernos que a gente consegue reduzir esse tempo, e aí ele já é direto o peróxido de hidrogênio, que antes a gente usava o peróxido de carbamida em contato com o dente, ele transformava em peróxido de hidrogênio e começava o clareamento. Agora já é... A gente já usa ele direto, e aí o paciente usa de 30 minutos a 1 hora e a gente já consegue ter um clareamento eficiente e reduzindo a sensibilidade. Entendi. Por menor exposição. O que é o tratamento ortodôntico invisível, Viviane? O tratamento ortodôntico invisível, na verdade, é usado aqui no meu consultório mais para pequenas correções. Então, o paciente que já usou o aparelho e que percebeu que um dente voltou para a posição que era antes dele tratar e que ele não está satisfeito, mas ele não quer se expor a um tratamento ortodôntico longo e com bracte, até mesmo às vezes por causa de trabalho, igual você falou aqui na televisão, às vezes uma modelo que não pode mudar o sorriso, o instrumento de trabalho dela é o sorriso, então teria que ser um tratamento invisível, e essas placas são placas a vácuos que elas mudam o dente em pequeno incremento de posição. Então são placas que eles usam 22 horas diárias. Sim. E num período de 3 meses, pequenas correções já estão totalmente alinhadas e niveladas. Você está onde aqui? No Cambuí, você disse, mas você tem um site para a gente colocar no... Sim, é o Cambuí Odonto Oral Health, e é na Capitão Francisco de Paula, 122, e aí tem uma página no Facebook do consultório. Tá. E aí, como é o nome? Cambuí Odonto Oral Health. É só entrar no Face lá e você tem as explicações Sim, maiores para todos os dirimir tratamentos que a gente dúvidas faz, e tudo. tudo isso. E essa clínica, ela fica dentro de uma clínica médica que chama Angioderm, uma clínica que conta com vários profissionais da área de dermatologia, vascular, cirurgião plástico. E aí, dentro dessa clínica, a gente consegue ter uma multidisciplinar. Às vezes o paciente precisa de algumas outras áreas, lá a gente atende também. Falando em últimas outras áreas, está me dizendo que acabou o tempo, mas eu queria aproveitar. O Botox, que sempre foi usado por uma questão estética, mas de uma outra maneira, a odontologia também está fazendo uso atualmente. Sim, né? Hoje em dia a gente usa muito, até mesmo um paciente que tem sorriso gengival, a gente usa o Botox e ele sorri um pouco mais baixo, a gente diminui a força muscular. Sim. E aí esse sorriso fica aparecendo apenas os dentes. Paciente que tem bruxismo, a gente aplica o Botox no masseter, diminuindo a força muscular, e o paciente também diminui toda essa força de apertamento. Bacana, olha, você entra aí, eu estou colocando mais uma vez no vídeo, não é? É o Odonto Oral Health, que é o Facebook, e você pode procurar lá o doutor Daniel, a doutora Viviane, Vilela Barros de Brito, uma grande profissional, e eu queria te agradecer, que eu sei que você deixou seus pacientes lá, Viviane,
para poder nos dar atenção aqui e dividir com o telespectador as curiosidades, enfim. E eu gostaria de trazer a outras vezes para a gente pegar alguns temas específicos, porque a gente sabe que a quantidade e a dúvida, né, das pessoas é bastante grande. Obrigado por você ter vindo, viu? Eu que te agradeço a oportunidade, Paulo, muito obrigado. Espero todos vocês lá. Com toda certeza. Pessoal, nós vamos a um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais um Tendências e Atualidades. Até já, nós vamos e voltamos. Muito bem, pessoal, nós estamos de volta. O Tendência de Atualidades desse domingo está bastante variado, né? Quem assistiu desde o começo lá, a gente conversou com um especialista em assessoria de imprensa, o Edinho Baff. A gente falou a respeito do livro dele, enfim. Depois veio a doutora Viviane falando a respeito de ortodontia. E agora nós vamos até estar brincando com esse meu convidado, está dizendo o seguinte: olha, eu acho que é a primeira vez que eu vou entrevistar alguém da área do comércio voltado para o setor de autopeças. Então, ele vai nos explicar o perfil, o que aconteceu de anos e anos para cá, como em 1980 e até 90 não tinha nem celular, para você ver no setor também de autopeças, claro, essa modificação aconteceu. Olha, deixa eu mostrar aqui, está aqui o Roberto Rocha. O Roberto, aliás, como é que é o nome da tua loja, Roberto? É Rocha Autopeças. Rocha Autopeças. Sim. Você tá em vários lugares, hein? Aqui em Campinas, vamos lá. Vila Nova foi a primeira, Vila Nova, você está me dizendo. A saída para Valinhos aqui na Tibiriçá. O Campos Elíseos, na Ernesto Alves Filho. Nós temos em Indaiatuba, no centro também. E Jundiaí, na Ponte São João. Quanto tempo você está nessa área aí, Roberto? Agora, esse ano, fazemos 25 anos que eu trabalho com a minha empresa própria. Eu trabalhei mais 3 anos em outra empresa, foi o curso de aprendizado. Sei. Você sabe que você deu um dado interessante. Aliás, deixa eu fazer a menção aqui. Você vê como o mercado ele é diverso, não é? O Roberto Rocha, ele é formado pela Unicamp em Física. Não é um segmento muito correlato, mas lá você aprende mecânica, elétrica, você aprende bastante coisa em física que depois é aplicado no veículo, né? O carro usa bastante isso, né? Só que a física e o comércio há controvérsias. Você pega um cientista e um vendedor de livros. Você deve usar a matemática que você aprendeu lá para poder administrar o negócio, fazer as contas ali para chegar lá. Mas acho que é o que é assimilado ao longo da vida jamais é perdido. Sim, não é? eu acho que essa é uma escola que eu falo que é uma escola da vida. Hoje, se você fazer uma faculdade, não vou trabalhar no segmento que eu estou fazendo. Mas é uma formação. Para frente, você vai ter um dia, você usa alguma coisa que você aprendeu. Bom, apesar de você ser formado em física, não é? Você já foi direto para o setor de autopeças ou teve alguma coisa nesse meio tempo aí? Eu trabalhei um período que eu fazia assessoria para umas empresas para homologação de produtos. Sei. Então, você fazia, como eu falava, assim, eu trabalhava pegando os produtos das empresas e homologando no mercado com qualificação, especificando, melhorando a qualidade do produto para ser especificado no mercado. Até que década a gente tinha só 4 montadoras no Brasil? Até o Collor resolveu mudar o mercado. Até o plano Collor, que ele chamava os carros de carroça. Nossa, lá que eles abriu o mercado para entrar. Eu acho que foi a única coisa de bom que esse cara fez, mas política começou pelos russos, que não era uma boa marca, mas ele abriu para os russos para entrar. Não, você lembra? Lada, meu Deus do céu. Que não era uma boa marca, que era um carro 147 melhorado ali que tinha na época. O carro quebrava, você não tinha peça de reposição. O pessoal importa o carro, mas não importa a peça. E hoje, quantas montadoras aproximadamente? Você que tem uma ligação direta com esse mercado aí? Olha, hoje nós temos no Brasil, mais ou menos cálculo, temos de marcas, assim, 870 modelos de veículos que se trafegam nas ruas brasileiras. São veículos que têm fábricas aqui e também são importados. São importados. Né? A montadora que traz séries de carros para o Brasil que não compensa a produção. E você atende todo esse contingente aí, é? Uma boa parte dele. Nós atendemos a parte de todos que são fabricados no Brasil e mais uma parte dos importados. Nós trabalhamos com algumas empresas multinacionais que a gente temos as peças para fornecer. Bom, voltando no tempo lá, 25 anos, inicialmente você trabalhava só com peças para motor, não é? Começamos com peças para motor para as 4 montadoras que tinha na época no Brasil. Então a gente tinha a parte de reposição, porque naquela época o motor durava pouco. Sei. 70 mil quilômetros, 100 mil quilômetros, o motor fundia, tinha de ser trocado. Depois foi evoluindo com a injeção eletrônica e ele passou a durar mais. Então hoje quem vive de peça de motor só tem dificuldade, porque não tem mais tanto mercado, né? O carro não quebra mais tanto essa parte. Para a gente ter uma ideia, quanto tempo durava, em média, né? Uma família que tem um carro que não viaja muito,
que usa ali na cidade. Um motor durava 70 mil quilômetros, equivale ao quê? A 2 anos, 2 anos e meio? Não, naquela época o pessoal andava menos, dava uns 5 anos mais ou menos. Dava uns 5 anos. E A hoje, distância, o pessoal não rodava tanto, né? por isso que tem garantia. É. Assim, qualquer carro hoje você pega 5 anos, de É 3 a relativo, 5 né? Porque anos. 5 anos de garantia, se você fizer todas as revisões da concessionária, Aham. trocar tudo que precisa trocar no carro naquela revisão. Entendi. Você está fazendo o Senão conserto você do já carro perde. aos poucos. Entendi. Você perde a garantia de falar assim, mas você aos poucos está reparando o veículo seu, ou seja, durante 5 anos você está consertando ele diariamente, assim, vamos falar. Ô, Roberto, nós estamos vendo imagens aí da tua loja, não é? E a gente sabe que você se preocupa muito com a qualidade das suas peças, do seu produto. E tem que ter um trabalho direto com as montadoras, né? E você tem essa relação forte com as montadoras, né? Sim, hoje nós temos mais de 50 fabricantes entre nacionais e multinacionais que a gente trabalha hoje direto da fábrica. Uhum. Muitas delas são os montadores que fornecem a própria montadora de veículos, né? Então, a mesma peça que vai para o veículo aplicada no veículo novo vem para a gente. Uhum. Então, não há distinção da peça que a gente comercializa com a peça que vai no veículo montado, né, pela montadora. Então, isso é uma garantia da pessoa que está sendo respaldada por um produto de qualidade. Quer dizer, isso a gente jamais poderíamos classificar de um mercado paralelo. Não que esse mercado também não exista, né? Que não são peças originais. São similares. Elas são fabricadas pelo mesmo fabricante. A qualidade Tá. é a mesma, então não é para ter distinção da peça que vai na aplicação do veículo. Aham. O que acontece no mercado hoje em dia é que existe muita falsificação de peças. Acontece lá, você compra uma peça que na caixinha é igual, mas a peça que está dentro não é das mesmas fabricantes. O pessoal está trazendo consequência- peças da China e colocando na caixinha, manda fazer a caixinha aqui no Brasil e coloca dentro da Você caixinha. sabe que eu ia mencionar a China, né? Você sabe que eu tenho alguns amigos que já vão para lá e fazem negócios. Existe até uma graduação ali, uma peça de qualidade, uma peça mais ou menos, e aí o preço vai caindo. De acordo com isso, vai mudando o perfil, não é? Da Sim. qualidade do produto. Eu estive da China em 2012 para ver lá. O que acontece é assim, o chinês tem o produto de primeira linha, que custa mais ou menos igual ao preço do produto brasileiro. Que não vai mudar nada se Não dá nada, comprar lá. porque abaixa um pouco a mão de obra lá, você consegue uns 15, 20% de redução no preço. Mas e um para pouco mais em trazer? conta. Não, com calculado o custo do Tá, Brasil, já 20% de redução nessa parte. Tá. Só que o brasileiro esperto foi lá e comprou o mais barato. Não, esse aqui é metade do preço, então esse aqui dá para ganhar dinheiro. Entendi. Então o cara trouxe isso daí e essas peças eram de baixa qualidade, tinham menor qualificação. Isso comprometeu o nome de peça chinesa para uma peça de péssima qualidade. Só que acho que na realidade o que aconteceu foi que o brasileiro procurou, quando você chegou lá, comprou a peça mais barata. Ele Sei. pegou pelo melhor preço que ele achou lá. Entendi. E preço e qualidade não andam junto, né? É na ordem inversa, Na né? ordem inversa. Ele conseguiu trazer uma peça barata, só que a peça não tinha qualidade. Ô, Roberto, quando o cliente chega no teu balcão lá, e esse é um lado agora mais administração, mas é importante a gente saber, naturalmente a pessoa que vai atendê-lo, ela tem que ter essa informação. Você dá treinamento para a tua equipe para poder atender essas pessoas? Sim, nós temos treinamento de vendedores. Esse ano passado nós inauguramos uma sala, um auditório pequeno para treinamento de todos os funcionários. Então, todos Você os traz funcionários gente de têm lá. montadora? A gente traz o pessoal das fabricantes de peças que vem treinar. São os engenheiros funcionários. normalmente? Engenheiro, pessoal técnico especializado, né, que vem e faz treinamento para poder qualificar o vendedor para trabalhar com o produto. Né. Então, e agora, periodicamente, a gente faz com os mecânicos, reparadores também, a gente fornece treinamentos para eles poderem receber o mesmo treinamento que o funcionário. O meu funcionário recebe o treinamento para venda, explicar como é que funciona as coisas. E o mecânico ele recebe como aplicar a peça no veículo. É importantíssimo isso, Roberto, você vai concordar comigo e eu vou te explicar o porquê. Porque a gente fazia a relação, né? Fala, pô, mas um físico, não é? Ele já fez a explicação que tem muita coisa em comum, evidentemente que tem. Antigamente, você ia no mecânico, o negócio funcionava mais ou menos, quem tinha uma sensibilidade mais apurada no ouvido, podia identificar o funcionamento do motor. E hoje você tem toda uma computação, uma parte eletrônica, não é? E eu acho que isso facilitou muito, não facilitou o diagnóstico? Mais ou menos. Quero te ouvir. A eletrônica é bem complexa. Sei. Então hoje você tem, todo carro tem um computador dentro. Tá. Então a central dele, de comando dele lá, que equivale a um computador. Com isso a gente consegue ter ali, plugar um computador externo lá, um laptop, que a gente vai ter lá com um programa administrado da montadora. Você consegue observar o que está dizendo, que o carro passa para você, quais são os itens que ele anotou de diferença, Sei. quais não tem problema. Isso facilita a pessoa saber aonde procurar o defeito. Mas ele fala, ó, é no setor tal que está com problema. Muitas vezes ele não fala a peça exata, ele fala o Sei. setor. Você tem que analisar e ver
conforme o setor, conforme o índice de oxigênio, quando saída, quando você fala, então isso aqui tende a ser tal peça. E daí a pessoa, o mecânico tem que ir lá tentar trocar, reparar essa peça. A gente sabe que uma forma da concessionária ganhar dinheiro é exatamente na revisão, que é uma forma também dela ter o lucro dela, não é? E é exatamente no momento da volta que você faz a volta lá para a sua concessionária, enfim. Você tem essa prática, inclusive, de vender para a concessionária? A gente vende porque a concessionária ela tem normalmente o fornecimento de peças que ela compra da montadora para os veículos da marca dela. E ela compra muito carro que entra para ela na troca. Sei. E ela precisa dar uma revisão nesse carro para colocar no mercado para vender como o seu, que entrou o veículo para ela. E essas peças normalmente ela compra no mercado para fazer a troca. E a gente fornece para eles a peça para os carros que não é da bandeira deles, né? Então é comum a gente fornecer peças da bandeira de... A Volkswagen entrou um carro Ford, ela põe na oficina dela, faz uma revisão para entregar para o cliente e eu forneço as peças da bandeira que não é da bandeira deles. Olha, o nosso tempo está chegando ao final, só gostaria de saber de você se, quando a pessoa vai lá comprar, quanto tempo de garantia em média tem uma peça, eu sei que depende da peça, não é? Mas em média, e de que maneira as pessoas compram lá. Se é com cartão de crédito, se é com cheque, não posso ouvir falar, né? Não, cheque estamos fora. Hoje em dia, cheque todo mundo está fora. Cartão, você facilita no cartão, nós temos planos até 6 pagamentos. Facilita bem nessa parte. E, em média, quanto tempo uma peça hoje tem de As peças partem de 3 meses de garantia, que é o que o PROCON determina para no caso de peça. Nós temos peças que têm 6 meses, 1 ano, até 2 anos de garantia. Depende do tipo de peça, tem vida útil do veículo que eles pretendam ter, estende-se até 2 anos. Depende daí da aplicação. Veículos, você pega um veículo particular, um veículo comercial, às vezes a garantia é reduzida porque o uso é maior. De uso é muito maior. Grande Roberto Rocha, também conhecido lá nos Estados Unidos como Robert Stone. Ele é o grande proprietário, grande comandante, 25 anos no mercado, não é para qualquer um não, né? Da Rocha Autopeças, aqui em Campinas, em Indaiatuba e também em Jundiaí. Querido, olha, prazerzão te conhecer pessoalmente, eu não te conhecia. Quando o Luiz Arthur falou que você viria, eu falei, claro, com o maior prazer. Parabéns pelo teu trabalho. Quantos funcionários você tem lá em todas as suas filiais? Mais de 140. É um homem que gera emprego. Sim. Hã? Direto, mas apesar desses impostos absurdos que a gente paga, não é? Mas é uma pessoa que gera emprego e por isso você tem todo o mérito. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Tá bom? Obrigado por... E bolinho lá na tela, né? Parabéns para você, 25 anos. Pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um Tendências e Atualidades. A semana que vem, se Deus quiser, nós estamos de volta. Super abraço para todo mundo e até lá. If I